Meu amigo fotógrafo, minha amiga fotógrafa, você que trabalha como videomaker no audiovisual de alguma forma, ao Podflash, o podcast que vai acelerar os seus resultados. Hoje, início da segunda temporada do Podflash, nós já fizemos 12 episódios. Se você ainda não conhece, não assistiu nenhum episódio anterior a esse que você está assistindo, recomendo que você se inscreva no canal e vai lá assistir os outros episódios, que eles são muito interessantes também, muitos convidados importantes, com muito conhecimento, muito insight, muita ferramenta para você poder implementar no seu negócio, na sua jornada, tá bom? Hoje é um episódio especial, porque, primeiro, é o início da segunda temporada, obviamente. Ele é um episódio também que marca o início de uma nova jornada na minha vida, especificamente, né? Eu me converti recentemente e eu trouxe uma convidada aqui que ela teve um papel e ainda tem um papel importante nesse processo da minha jornada. E muito do que a gente está construindo aqui, né, precisa ter um impacto social muito grande, ter um impacto no mundo, mas o que a gente faz para nós, também fazemos para o outro. E isso é um valor muito importante para todos que sentam aqui nessa mesa. Seja para conversar sobre marketing, venda, gestão, seja para conversar sobre negócios, de modo geral, ensaios femininos, seja para falar sobre Deus, retratos. Então, tudo aqui que é compartilhado são de pessoas que, primeiro, eu confio, são de pessoas que eu admiro e são de pessoas que vocês podem ter a clareza absoluta que elas fazem aquilo que elas falam e elas falam aquilo que elas fazem, elas têm resultados. Então, eu sempre digo que um dos maiores interessados em estar aqui sou eu, obviamente, porque eu aprendo muito com todas as pessoas que estão aqui. E hoje não vai ser diferente, eu espero que você tenha um excelente proveito. E aqui também, hoje, a gente vai ter um formato diferente. Talvez esse seja o formato, de fato, que a gente vá implementar na segunda temporada do Podflash. Que é o quê? A gente vai ter um co-host. E esse co-host aqui, que no meu caso é a Bárbara, que é uma aluna da comunidade, inclusive, ela que mora aqui no Recreio, ela vai participar com a gente aqui, que ela também é uma especialista em ensaios, não tem um nicho definido especificamente, mas tem bastante resultado também, trabalho estético impecável, inclusive, e talvez num próximo momento a gente tenha outros convidados e isso vai ficar a critério de vocês. Eu quero que vocês me digam nos comentários, digam na minha DM do Instagram, inclusive, se esse é um formato que vocês gostam, se vocês querem ver mais disso, tá bom? Bom, o convidado de hoje é a Nicole Suábia. Muito prazer, Nicole, muito bem-vinda também. Dê seu alô para os seus ouvintes e espectadores agora também que nós temos em vídeo, né? Gente, obrigada pelo convite, Passarelli. Como é que vocês estão? Eu tô muito feliz, muito honrada de estar aqui, né, diretamente do Goiás. Do Goiás. Descobri que a Bárbara é minha vizinha, ela é de Brasília. E é isso, tô muito feliz, obrigada. Eu espero que esse momento aqui a gente consiga transcender daqui, né, dessa sala. E eu tenho certeza que você que vai ficar até o final vai ser muito edificado. Que bom. Olha só, a gente tendo uma conversa aqui, né, eu já conheço a Nicole já faz um tempo, a gente já participou de alguns eventos presencialmente. Foi num evento presencial que, na verdade, nós nos conhecemos. Ali eu vi bastante do impacto que ela tem, da profundidade que tem o trabalho dela. A gente fez alguns outros trabalhos juntos, né? Live, a gente fez uma live profunda sobre vendas, sobre comportamento humano. Depois ela deu uma aula pra gente no MAC, que é o nosso produto de atendimento e conversão. E durante esse processo eu pude conhecer mais profundamente sobre a pessoa dela, né? E ela não está aqui à toa. E é muito interessante que você tenha essa clareza sobre isso, porque quando eu coloco alguém para sentar aqui, para conversar sobre qualquer que seja o assunto, a gente não tem um assunto definido. Por mais que ela seja especialista em ensaios, fale muito sobre branding, seja uma mentora também, a gente sempre tenta entender o porquê da história daquela pessoa, né? E trazer ali dentro da realidade dela os motivos pelos quais fizeram ela chegar onde ela está. E a gente aprender com isso e trazer algum insight para você. Então eu recomendo fortemente que você tenha papel e caneta na mão quando você estiver ouvindo esse podcast, ou assistindo, né? Porque isso será de grande proveito para você. Vamos lá, Nicole. Primeiro de tudo, a pergunta talvez seja mais difícil de responder, mas vamos começar por ela, que é o quê? Quem é a Nicole? Nossa, essa pergunta é profunda. Mas a Nicole, primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, ela é filha de Deus, ela é filha única, sou fotógrafa já há 10 anos, né? Mas acho que a Nicole é uma menina mulher, doce, muito insistente, persistente, às vezes teimosa. Mas, acima de tudo, eu acho que se eu fosse definir quem sou eu sou uma filha amada do Senhor. Acho que eu não poderia definir de outra maneira. Acho que isso resume, inclusive, quem todos nós estamos sentados aqui, né? Exatamente. Todos nós temos uma inclinação espiritual. Aqui
definida nesse caso, né? Algumas pessoas têm a inclinação espiritual, mas ainda não decidiram por qual caminho seguir. E é curioso porque é muito bonito ver uma pessoa que se reconhece como filho de Deus, né? Sim. Porque por mais que a gente, normalmente, quando vamos nos expressar para falar quem nós somos, nós falamos o que nós fazemos. Esquecemos de olhar para dentro, né? Exatamente. E quando a gente entende que esse valor é um valor que já determina muito sobre a nossa conduta, a gente já sabe o que a gente pode esperar da outra pessoa, né? Sim. Né? Isso é muito bonito, é muito interessante ver que, até mesmo dentro do meu processo de conversão, quando eu cheguei nesse estágio, eu já entendi muita coisa sobre muitas pessoas. Eu falei assim, cara, então eu entendi por que essa pessoa é assim, por que ela tem isso, por que ela faz isso, por que ela se conecta assim. E eu tô aprendendo ainda, né? É um processo que é novo pra mim, mas eu tô vendo realmente muito, muito sentido e muito resultado, inclusive. Não só, obviamente, nos negócios, algo do tipo, né? As pessoas podem pensar que seja só isso, mas na vida como um todo. Eu acho que a vida, ela vai ser o resultado da gente, ele é aquele fruto daquilo que a gente plantou. E se a gente plantou aquilo que a gente acredita, e se está semeado por Deus, com certeza vai ser próspero, né? Eu acho que esse aqui é um espaço, assim, que a gente consegue até fazer várias analogias, que como todo mundo aqui é criativo, né? Então, acho que aqui é um espaço que a gente consegue até entrar um pouco mais nisso, assim, né? Sim. Porque quando você pergunta quem é você, né? Quem é você é uma pergunta, não é uma pergunta básica, né? Não é o que você faz, porque os nossos papéis sociais, os nossos papéis culturais, os nossos papéis como cidadão, eles não dão a nossa identidade, né? Eles dão aquilo que a gente pode fazer ou não. Então, quando você pergunta quem é você, né? Então, você precisa estar alicerçado em uma fonte, porque eu acredito que o ser humano, ele não é autossuficiente. Sim. Né? Nós somos dependentes de algo maior que nós, né? Que nós somos falhos, a gente erra, a gente acerta. Então, quando você se apega em quem você é, naquilo que você faz, e quando você deixar de fazer, quem você vai ser, entendeu? Então, eu acredito muito que aqui, né, numa mesa criativa, a gente, quando vai criar algo, a gente sempre cria alguma coisa a partir de um ponto específico, que nunca é só sobre aquele ponto, né? A fotografia mesmo é uma junção de várias coisas, né? De cores e ângulos e tudo formou uma coisa. Aí você pergunta, Bárbara, quem é a sua fotografia? Entendeu? Você fala, é um amarelo, não tem como definir ela assim, sabe? Então, acho que o mesmo se aplica a nós, assim. Você acredita que você tem um estilo de fotografar que tá baseado na sua fotografia ou tá baseado mais na sua cultura do que qualquer outra coisa? Não entendi a pergunta. O seu estilo de fotografar hoje, ele é baseado em um estilo que é puramente técnico, vamos chamar assim, ou ele é algo que é baseado em um reconhecimento interno daquilo que você acredita? Totalmente um reconhecimento interno que eu acredito. Nada técnico. Assim, nada técnico é muito forte, né? Porque a gente usa as técnicas para poder externalizar aquilo que a gente tem dentro, né? Mas se fosse para definir, assim, nesses dois parâmetros, com certeza seria algo que vem dentro de mim mesmo. E é curioso, porque a gente consegue olhar bem esses parâmetros, né? Porque um fotógrafo de produto, por exemplo, ele tem um olhar muito técnico. E às vezes ele deixa de implementar ali, de plugar a identidade dele no trabalho dele, porque ele acredita que o trabalho dele é só técnico e não tem nada além disso. Sim. Né? Mas também entra muito naquilo que a gente já falou, até na aula que eu dei para a sua comunidade, né? Que existem, a gente também tem que ter essa visão macro do mercado, que existe os bens, né? Eu falo os bens de consumo e os bens de necessidade, a gente até conversou sobre isso. E os ensaios femininos, a gente tem eu acredito que essa liberdade maior também de se expressar, né, nos ensaios. Às vezes um fotógrafo de produto, ele tem um roteiro, ele tem algo que ele precisa seguir ali, é até compreensível, né? Mas assim, ainda bem que eu sou fotógrafo de ensaios. Exatamente. Bárbara. Mas aí vocês, no caso aqui é para vocês, obviamente, né? No ensaio feminino, vocês acreditam que, por exemplo, eu não sou um fotógrafo de ensaio feminino, né? Eu venho do mercado de eventos, trabalho com formaturas, né? E ali a gente tem certa liberdade também, porque a gente não depende muito do cliente, isso é muito doido. Porque como é uma fotografia fotojornalística, a gente não precisa ter aquele contato direto, de certa forma, ali. A gente pega mais o espontâneo, vamos chamar assim. Quando vocês estão em contato com o cliente ali, qual é a forma que vocês usam, né? E a gente pode começar pela Bárbara, inclusive, para que vocês consigam se conectar com essa pessoa e você consiga extrair dela ali o que você acredita que seja o melhor para ela? Eu começo realmente conversando com ela, né? Eu preciso me conectar com ela, eu tento entender o porquê que ela quer
fazer aquelas fotos naquele momento, porque é aquilo que a gente aprendeu, né? Sempre é por uma dor ou realmente por um desejo. Então, a maioria dos meus ensaios femininos mesmo é sempre elas querendo ressignificar alguma coisa na vida delas. Seja, às vezes, autoestima, saindo de relacionamento. Então, a gente realmente... eu procuro, na verdade, estar conversando e entender, assim, o que é necessário para trazer um resultado para ela. Mas... muita conversa e uma troca, assim. Você acredita que existe um roteiro para fazer essa conversa ou você gosta de deixar mais fluido isso? Olha, eu particularmente, quando elas me procuram, elas já vêm, no caso de ensaio feminino, né? Elas já vêm, eu tenho muita vontade de fazer e tal. Então, elas já vêm com aquela sede, assim, de falar da necessidade delas de fazerem. Eu acho que não tem um roteiro, porque... cada pessoa é única, assim, né? Tem o seu jeitinho, então eu acho que não. E pra você, como é que funciona isso? Assim, a teoria é a mesma, né? A gente precisa se conectar com a pessoa, porque quando a gente fala de ensaio pessoal, a gente tá falando sobre a pessoa, né? Então, eu sempre falo que todo ensaio é uma semente. Poderia até ser um slogan. Alguém vai copiar e vai colocar isso agora na bio do Instagram. Todo ensaio é uma semente. Mas eu já vou resolver esse problema. Por que eu falo que todo ensaio é uma semente? Porque o fato de você... Só a decisão de você fazer um ensaio já diz muito sobre o que você tá passando, né? Então, a conexão com a pessoa que você vai fotografar, pra mim, ela é indispensável. Porque eu falo pra todo mundo, assim, pras minhas clientes, você é uma estranha apontando uma câmera na sua cara, né? Então, assim, ensaio não é uma coisa que você sai todos os dias. Acordei um belo dia, quero fazer umas fotos. Não é assim que funciona. A pessoa tem que decidir, querer. E muito desse desejo, né, que as clientes já chegam através de nós, é muito do que a gente gera ali nas nossas redes sociais e tudo. Né? A gente gera esse desejo mostrando o nosso trabalho, mostrando a importância daquele momento, principalmente para a vida de uma mulher, né? Então, para mim, eu não tenho um roteiro, mas eu sei o que eu gostaria de perguntar para todas, né? Que essas perguntas, elas vão norteando a nossa conversa, né? Então, não seria um roteiro, porque não funciona no formato de questionário, né? É numa conversa mesmo, eu tenho reunião com todas as minhas clientes que eu fotografo, mas eu tenho perguntas chaves que me norteiam na conversa para que eu possa extrair o que eu quero delas, né? Porque eu preciso que elas estejam abertas no dia das fotos. Preciso que elas estejam, além de abertas, elas estejam presentes, né? Porque muitas vezes a gente sai para fazer alguma coisa e a gente não tá lá, né? Nossa, saiu com o corpo e a alma ficou para trás. Mas eu quero que elas se lembrem daquele dia, eu quero que seja um dia especial, né? Tanto que meu slogan é nada apaga a experiência. Então, não é só o fato de fazer foto. É o fato de você viver a experiência, de você estar ali presente no dia de um ensaio, que é um investimento, né? Um ensaio não é uma coisa barata, não é um Trident que você compra no Já pontua isso daí. O ensaio não é uma coisa barata. Pra quem cobra R$200, R$300, o que na visão da Nicole e da Bárbara, vocês acreditam que eles precisam fazer para que o trabalho deles seja percebido de uma forma melhor? Eu vou dar minha opinião depois, né? Mas eu queria ouvir de vocês. Assim, o que você hoje faz que você fala assim, ó, isso aqui é realmente uma coisa que as minhas clientes gostam muito que eu faça com ela. Não precisa dar o passo a passo pra chegar até esse lugar também, que se quiser o passo a passo é comprar o curso dela. Vai lá, ué. Mas um start ali que talvez iniciaria de fato ali essa geração de desejo e esse apreço por, beleza, não é R$200, não é 300, é maior que isso, e caro é aquilo que não gera resultado, só pra ficar claro na sua cabeça também, tá? Então, o que seria isso pra você? Eu acho que o mínimo que o cliente espera receber são as fotos, né? Então, já parte do princípio de que se você tá indo entregar o mínimo, você não vai nunca querer aumentar o seu preço. Né? Então, o mínimo que você pode oferecer para o seu cliente, você sendo um profissional, são fotos de qualidade. Esse é o mínimo. Ser bom é sua obrigação, né? Exatamente, é a sua obrigação. Então, eu acredito que o que você fizer além do seu mínimo, você já tem que contar para a precificação do seu trabalho, sabe? Então, as fotos é o mínimo. Então, é montar uma experiência, o seu tempo, né? Colocar tudo isso na ponta da caneta, né? Porque hoje em dia, gente...
o seu equipamento, por mais básico de entrada que ele seja, vou cobrar 200, 300 reais no ensaio, não paga nenhum desgaste do seu equipamento, né? Então, tem o equipamento, tem o seu deslocamento, seu tempo, tem tudo. Tem os programas de edição, que nenhum são gratuitos, grátis, não existe isso. Então, a gente tem que colocar todas essas coisas na ponta da caneta para saber precificar o nosso trabalho, né? Então, assim, tudo isso, esse conjunto de elementos, eles vão formar o seu preço, né? Aí, o seu valor já é outra coisa, né? O seu valor, a gente já entra num assunto um pouco mais profundo. Mas eu acho que, basicamente, é isso, assim. Numa síntese, seria a pessoa não fazer o mínimo. Eu acho que sim. Legal. E pra você? É o quê? Então, Vamos, Bárbara. eu concordo muito com tudo, absolutamente tudo que ela falou. Uma das coisas que eu vejo também é que a nossa fotografia, quando vem esse negócio delas terem interesse, questão do desejo, às vezes também diz muito sobre quem a gente é. Uhum. Não só o resultado do nosso trabalho, né? Tipo assim, às vezes você pode ser um fotógrafo excelente, mas muito por quem a gente é também. Então, acho que complementa as coisas que a Nicole falou. E a questão já de precificação envolve também esse negócio da gente de se olhar com o valor, às vezes é muito complicado, assim, para quem realmente não... Cara, que eu aprendi isso até contigo, deu aquele branco. Não tem clareza sobre quem a pessoa ela é, pra de quem, fato. porque ela é. Então, assim, quando a gente se reconhece, quando a gente sabe do valor que a gente tem como pessoa, da diferença que a gente pode fazer na vida da pessoa, Isso aí entra em valores. Isso aí. Isso aí Então, entra em a valores. gente realmente reconhecer quem a gente é e a diferença que a gente pode fazer na vida da pessoa. Isso é um assunto muito bom, né? Já fica aqui de insight também pra quem tá assistindo e ouvindo. Essa questão do... o que eu faria pra aumentar o preço do meu trabalho ou a percepção de valor do meu trabalho, né? E aí eu concordo com o que vocês estão dizendo sobre fazer o mínimo não é o suficiente. Uhum. E ser bom é a sua obrigação. Eu acho que... Eu vou só seguir essa linha, não vou falar mais nada além disso. Porque se você é bom e rápido, você precisa ser caro, né? Se você é bom e demorado, o seu preço vai descer também. Se você é rápido e barato, você não é bom, né? E a gente vai seguindo essa linha e vai montando essa trilha o tempo inteiro com esses 3 elementos, né? E eles são simbióticos. E é interessante também essa analogia, porque é você decidir o que você quer, né? Porque às vezes você quer ser rápido e barato e você não quer ser bom. Sim. É Tudo uma bem, escolha, tudo bem. Né? Vai muito dos nossos valores. Porque eu acho que o que mais vai agregar no nosso trabalho não está explícito ali na nossa precificação, na nossa técnica, nas nossas demandas. Mas eu acho que mais é a nossa mensagem. Sim, total. Entende? Porque esse é um ponto que é mais profundo, é um ponto como a gente vai individual. transformar a vida da pessoa ali, né? Eu acho que a mensagem é para o que seu trabalho serve para quê Sim. no mundo, sabe? Qual que é a diferença que ele faz? Total. Entende? Então... Eu vejo que muita gente não só não sabe isso, mas não faz ideia por que fotografa. Uhum. Né? Ou por que tem qualquer que seja a profissão. A pessoa não faz ideia por que ela não tem por que ela tem aquela profissão, né? E aí, recentemente saiu uma pesquisa, nem tão recentemente assim, até mais tempo, que mostrava que 82% das pessoas não estavam felizes nos trabalhos que elas estão. Uhum. Olha que absurdo isso, né? Então, a maior parte das pessoas estão fazendo aquilo que elas precisam fazer porque elas não se reconheceram naquilo que elas devem fazer de fato. Só que, beleza, a gente sabe que a vida é assim e que pode ser difícil mesmo, mas às vezes você é uma pessoa muito privilegiada de poder fotografar, não ter aquela cobrança da vida de, olha, você tem que crescer, você tem que sair de casa, e mesmo assim você não tem o seu olhar pra dentro, né? Eu acho muito preocupante isso. Mas essa que é a beleza da vida com o Senhor, porque é o senso de propósito que a gente humanamente não consegue sozinho, que a gente tem com Ele, né? Então, a gente tem um propósito maior, né? Já entrando nesse assunto, todo cristão que acredita que Jesus Cristo é o Salvador, né? E que crê na palavra de Deus, já tem um propósito maior de todos, que é o ID, né? Que a gente fala que é acelerar a volta do Senhor na Terra.
Esse é o maior dos propósitos do cristão aqui. A gente não precisaria de nenhum propósito secundário. Isso já é basta, isso já é suficiente, né? Mas o Senhor, ele usa, né, os nossos dons e talentos. O Senhor, ele nos usa como instrumentos quando nós nos colocamos nessa situação, né? Quando a gente fala, Senhor, eis-me aqui, então me usa. Então, a vida com o Senhor, ela nos dá o senso de propósito e direção que sozinhos a gente não vai conseguir, porque humanamente, a nossa natureza já é caída e nós somos vazios, humanamente falando, né? Então, assim, às vezes a gente até acha algumas causas para lutar, né? Mas no final das contas, a gente vai bater, a conta não vai bater, sabe? E a vida com o Senhor é isso, é o que preenche aquilo que a gente não preencheria com as coisas desse plano, né? Entendi. Então, acho que o porquê. Eu tenho um livro muito legal que chama Comece pelo Porquê, né? Então, assim, se questionar, né? Acho que é um exercício que eu faço sempre, não sei se é por conta do meu temperamento, mas a vida toda eu sempre me questionei, mas por que eu faço isso? Por que eu vou nesse caminho? Por que eu vou no outro? Mas por quê? Por quê? Mãe, por quê? Por quê? Às vezes é até chato, né? Principalmente o professor de física odiava. Eu arrumei alguns desentendimentos no colégio por conta disso. Porque eu era muito questionadora e continuo sendo até hoje, né? E hoje, assim, com a clareza maior, eu entendo que esse senso de questionar, ele não vem só de mim, né? Ele vem mesmo de uma raiz ali mais profunda. E se não houver o questionamento, você nunca sabe qual é o próximo passo que você vai dar, porque a pergunta, ela necessariamente ela não tem que te responder uma coisa, ela tem que te gerar um senso de movimento. Entendeu? Na física a gente fala muito isso, né? Porque a pergunta, ela move o professor de física foi proposital. A pergunta, ela move o ambiente que a gente tá. Porque a pergunta, ela tira a gente do estado de inércia. Porque se a gente achar a resposta para aquilo ali, quer dizer que aquilo teve fim. A gente não quer achar a resposta final. A gente quer continuar no movimento. Que é o quê? Um movimento constante, numa direção que é o fluxo natural da vida, que é de progresso, e continuar evoluindo. Né? Sim. E é muito engraçado aqui, você até falou assim na física, e você trouxe, de certa forma, a espiritualidade junto ali. Muitas pessoas acham que a ciência e a religião, ou a espiritualidade, elas são antagônicas, né? Que uma fica brigando entre si, é verdade que não é assim. Newton era um dos maiores físicos que existiu e ele era cristão, sabe? Ele era católico. C.S. Lewis também. Sabe? Um monte de gente que... Não é isso, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A ciência tá pra ajudar da mesma forma que a espiritualidade também tá pra ajudar. São pilares diferentes. Não, eu acredito que quanto mais, né, a própria palavra de Deus fala, né, conheceis a verdade vos libertará. Porque eu acredito que quanto mais você estuda, né, quanto mais você se preocupa em saber como as coisas são, mais você testifica o Criador. Né? Você é físico, você sabe, né? Então, assim, os átomos que tem em mim tem na Terra. Né? Então, a gente já começa por aí. Né? Então, é muito legal. Tem várias coisas que a gente pode falar assim, quanto mais... Se a gente entrar nesse assunto aqui, a gente vai longe. O Rodrigo Silva, ele fala uma coisa muito interessante sobre isso, né? Porque ele acredita que... Não é ele que acredita, né? Mas ele passou a acreditar nessa teoria, que faz muito sentido na minha cabeça também, que é o seguinte. Para ter existido o Big Bang lá, né? Que é a expansão do espaço-tempo, precisou ter alguma coisa antes disso que não dependesse do espaço nem do tempo. Quem que é essa coisa? A própria palavra de Deus fala, ele é, né? Entendeu? Ele, o verbo se fez carne e assim. Em Gênesis mesmo, ali nos primeiros capítulos da Bíblia, né? Quando a gente está entendendo sobre a criação, sobre como o Senhor formou, né, os céus e a terra, fala que antes de existir, né, o mundo, ele já era. Né? Ele já era. Então, sem dúvida, você vai lá ler Gênesis 1, que você vai ter a sua resposta. E fala que o Espírito pairava sobre as águas. Então, assim, desde o início da Bíblia, a gente traz essa tríade de Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Eu sempre falo que a Bíblia inteira é sobre Jesus, né? Desde Gênesis e Apocalipse, né? No Antigo Testamento é sobre um Salvador que viria, né? E do Novo Testamento para trás é sobre ele e sobre a volta dele, né? Então, eu acho que quanto mais a gente estuda sobre aquilo, no planeta onde a gente vive, eu falo uma coisa
eu falo, Senhor, meu cérebro não é atrofiado, eu sei que eu vou conseguir entender isso. Porque eu gosto, a curiosidade, né, de entender, de pesquisar para além. E, né, isso é interessante falar num podcast sobre fotografia, porque muita gente fica imersa na nossa bolha. Achando que é só câmera, edição e vender. A gente fica preocupado com qual a melhor técnica de edição, qual a melhor técnica de venda e comunicação e não sei o quê. Isso tudo é muito importante de fato pra gente externar. Você acredita que nenhum convidado falou sobre fotografia? Até hoje. Glória a Deus. Entendeu? A gente sempre começa a falar sobre alguma coisa, até mesmo técnica. Mas a gente sempre entra numa questão que é sempre espírito, alma e corpo. Sempre, não tem como, cara. Sim. E é exatamente, né? Porque as técnicas que a gente usa, né? Toda técnica é um amuleto, eu sempre falo, né? Então, a fotografia mesmo, ela é um instrumento. Ela é um amuleto. Porque se Deus fala assim, Nicole, hoje não é pra você fotografar mais, é pra você fazer outra coisa. E aí eu vou entrar em crise existencial? Talvez, porque eu sou humana, mas eu vou falar, então tá, Jesus, então se não é pra fazer isso, eu vou fazer o quê agora? Né, o que a gente tava conversando, né, Bárbara? Sobre a nossa vida ser regida por uma fonte maior. Então, acho que tudo é um amuleto, tipo, tudo contempla o Criador, tudo deve contemplar ele, né? Por exemplo, essa sala aqui, ela tá nos servindo. Sim. E ela tá dando voz pra mensagem. Então, o propósito maior dela não é só gravar uns podcasts, entendeu? É dar voz pra mensagem. Você entende que as coisas às vezes vai pra um lugar muito mais profundo que às vezes a gente ignora esse fato e quer saber técnica, né? Não, como que faz essa cor? Não, e é engraçado que todas as pessoas que eu converso, que são muito avançadas, nenhum fator de diferencial que elas tiveram na vida dela, que tiveram com que elas tivessem resultados expressivos de fato, foram algo que, eu aprendi na edição isso aqui foi minha direção, que foi muito não sei o quê. Nunca é esse fator. Aquilo ali era só uma ferramenta que ela utilizava para poder externar aquilo ali que ela já acreditava ou que ela adquiriu como cultura, né? É sempre assim. A pessoa fala assim, no meu podcast eu falei muito sobre isso, né? As pessoas falam assim, Rodrigo, depois que eu saí do seu podcast, eu assisti a sua história, que é o episódio 12, eu falo sobre mim, eu vi que você, não é que você não era um bom gestor, um bom vendedor, um bom marqueteiro. Você era resiliente, entendeu? Resiliente com muita vontade. Então o que fez diferença na minha vida não foi ser um bom fotógrafo. Ser um bom fotógrafo foi só a forma que eu expressei minha resiliência e minha vontade, né? E aí, com o tempo, as pessoas vão entendendo que quanto mais avançadas elas são, mais olhar para dentro elas precisam. Só que isso poderia ter acontecido no começo, né? Começar certo. Eu falo assim, começa pequeno, mas começa certo. Começa fazendo a coisa certa. Pô, Rodrigo, eu quero aprender a vender mais. Beleza, mas, cara, você tá motivado? Você acredita naquilo que você vende? Naquilo que você faz? Você de verdade tá seguindo a moda ou aquilo ali é realmente algo que você quer expressar da sua realidade? E é por isso que muitos paralisam. Porque eles não sabem por que eles estão fazendo. Sim. Porque quando você tem um senso de propósito muito definido, eles servem para os seus dias maus e para os seus dias felizes também, mas principalmente para os dias maus. Total. Porque nós humanos, nós somos esses seres instáveis, né? A gente tem dias ruins, a gente tem dias melhores, a gente, né? Nós somos carne, e a carne, ela tem um sistema que funciona, né? Hormônio e tal, e tudo que não deixa a gente pleno 100% o tempo todo. Então isso já subentende que a gente precisa de algo além daqui desse plano, né? Então, por isso que muitas pessoas paralisam. Porque se você olha só pra você não vai encontrar um motivo pra você ir adiante. Mas se você tem um senso de propósito, você vai falar, cara, eu tô mal, mas eu preciso fazer. Sim, total. Independentemente. E é isso, assim. Não só também isso. E o senso de propósito te amadurece muito pra você tomar essas decisões, né? Sim. E quando eu falo amadurece, não é porque é novo demais, não, mas amadurecer mesmo o porquê, os seus porquês, né? Porque muitas vezes as nossas motivações, elas são banais, vamos dizer assim, né? Uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas de mentoria é: analisem as motivações de vocês. Por que vocês querem fazer isso? Por que vocês querem proporcionar essa experiência para o seu cliente? Para falar que vocês são as melhores? Legítimo, todo mundo quer reconhecimento, mas por quê? Por quê? Qual que é o motivo? Porque é esse ponto que vai fazer a gente continuar. Né? É que a gente tava falando, né, Bárbara? Por que você tá aqui? Se não fosse um direcionamento do Senhor aqui, na primeira dificuldade, você pegava sua malinha e ia embora pra Brasília, porque lá você já era consolidada. Eu tava até falando com minhas alunas também, porque hoje em dia,
infelizmente, a maioria dos fotógrafos também quer... A maioria não, mas assim, muita gente tem essa crise porque quer fotografar para fotógrafo. Então, tipo assim... É a maioria mesmo. É a maioria. É a maioria. Então, tipo assim... Eu assino embaixo aí. Eu falo, gente, você não tá fotografando pra fotógrafo, cara. Você tem que ver o que... tipo assim, isso que você tá falando de propósito... Gente, tô nervosa. É normal isso? Mas é sério, isso que... Eu tava esperando a gente falar pra falar sobre isso. Que esse negócio de fotografar para fotógrafo é muito sério, porque a gente tem um propósito na vida da pessoa que contrata a gente, que entra naquilo. Por que será que essa pessoa procurou a gente? Porque a gente tem... É muito além de fotografia, né? Eu falo muito isso. Eu falo, gente, sempre é muito além de fotografar. Então, quando você entra na questão de você fazer a diferença na vida da pessoa, então... Quando você entende o propósito que você tem, a diferença que você pode fazer, Parece que as coisas destravam, né? Não entendi. Parece que as coisas destravam, né? Destravam, e você faz as coisas fluírem no seu trabalho, entendeu? Sim. Que vira o seu diferencial, vira... eu falo muito sobre essência, né? Então, tipo assim, as pessoas, por exemplo, veem uma foto e falam, cara, tem muito de você aqui, além da pessoa que você tá fotografando. Então, acho que diz muito sobre isso. Mas também. é muito interessante isso, porque a gente tem que pensar também de um lugar além, né? Porque a gente só consegue colocar muito de nós, mas quem somos nós? Sim. Você entendeu que Essa foi volta forte, hein? sempre? Essa foi forte. Vem da essência, vem muito da gente na foto, mas quem somos nós? Então acaba que tudo volta pra Deus, né? Uma coisa que eu sempre falo assim, não é sobre mim. Não é sobre a Nicole, né? Se tirar Deus de mim, não fica nada bom, gente. Não fica bom não o negócio. Eu posso fazer uma pergunta pra ela? Claro, Como que você reage, às vezes, tipo assim, o fato, às vezes, da gente ser cristã, ter essa intimidade com Deus, às vezes as pessoas não entendem muito, né? Porque acontece muito assim, às vezes as pessoas falam, como que você fez isso? Eu falo, gente, eu não sei explicar. Foi uma coisa que veio de Deus e eu realmente não sei. Uhum. Mas é realmente da gente buscar a nossa essência nele também, né? Tipo, tanto, eu falo sempre... eu agradeço muito a Deus pelo privilégio de eu ter crescido num lar cristão, de desde o começo da minha vida ter essa intimidade com ele, que eu vejo hoje as pessoas, assim, que não tiveram esse privilégio, né? Tipo assim, cara, de entender mesmo, sabe? Assim, aí eu falo, meu Deus, como que eu vou explicar pra essa pessoa que veio de você? Como que eu vou explicar que eu sonhei com isso, que o Senhor botou no meu coração e as coisas fluíram? Você consegue? Eu te entendo. Eu te entendo perfeitamente. Mas eu tenho uma regra mental que eu não deixo espaço para livre interpretação da minha vida. Sim. Que significa o quê? A pessoa pode ter as concepções dela ao meu respeito, porque todo mundo vai ter. Né? As pessoas podem ter as concepções dela a respeito de qualquer coisa, mas não pela minha falta. Talvez pelo meu excesso, mas nunca pela minha falta, pela minha omissão. Entende? Então, a livre interpretação, ela nunca vai vir do que eu deixei de fazer ou de falar. Talvez do que eu falei demais. Entende? Por quê? E é muito um equilíbrio do Senhor mesmo, sabe? Tem coisas que a gente não precisa explicar, porque realmente não tem explicação. Sim. É o que a gente estava conversando hoje, inclusive, né, Rodrigo, na hora do almoço, que quando você entende que existe um plano terreno e um plano eterno, e você imerge nisso, e você vive, né, você entende que você não é do terreno e sim do eterno, você entende que as coisas eternas, elas são tão naturais quanto as terrenas pra gente, que vive nesse sentido, entende? Aí onde entra o nosso equilíbrio, né? Que eu falo da livre interpretação. A gente tem que entender que a maioria das pessoas não são assim. Sim. Né? E é onde eu peço sabedoria para Deus, para que Ele possa me ajudar a explicar isso, né? Então, eu uso mecanismos, né? No meu trabalho, eu faço... no meu Instagram, eu faço lives devocionais, para que as pessoas entendam essa estrutura, né? Porque não é simplesmente você falar assim, acredita em Deus e a partir de hoje você vai ser assim, você vai entender todas as coisas. Não, existe um processo em Deus, né?
a intimidade com Deus, ela exige um processo também, né? Leitura da palavra, Sim. jejum, oração. É um relacionamento. Então, o que eu sempre falo e tento explicar eu faço a comparação de um relacionamento com os humanos, né? Por mais que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento vertical, né? E com os humanos é um relacionamento horizontal, porque o humano é sempre uma troca. E em Deus não é assim, porque Ele é, né? Então, eu sempre falo, olha, para você gerar intimidade com alguém, você precisa dedicar tempo àquela pessoa. Sim. Você precisa investir, né? Você precisa se interessar. E as coisas de Deus é assim, quanto mais você se abre para Ele, mais Ele revela para você. Então, quando alguém me pergunta, eu respondo assim, né? E nas demais áreas é aquilo, eu não deixo espaço, porque eu sempre tento colocar o que eu acredito ali. Porque não tem como você viver com Deus, é o que a gente estava conversando hoje, de uma maneira genuína, e tudo que você fizer não contemplar e glorificar Ele. Sim. Né? O seu respirar, o seu andar, a sua conduta. Né? Isso quer dizer que a gente vai deixar de errar? Não, muito pelo contrário. Isso quer dizer que você vai ter muito mais consciência dos seus erros. Né? E você vai ficar muito mais esperto. Falar, opa, não deveria falar isso. Opa, não deveria pensar isso. Porque a palavra de Deus fala, né, que o meu pensar seja aceitável na sua presença. Então, eu acho que assim, o melhor da gente fazer, e o que eu falo para as minhas mentoradas também, é não deixar espaço para livre interpretação. Isso é até um processo de branding, né? Um processo de marca. Quanto mais clara a marca é, mais bem posicionada ela fica. Então, a vida em Deus, a vida no pessoal é a mesma coisa. Quanto mais clara você é em relação ao que você acredita, e quando eu falo sobre clareza, eu não falo só no seu falar, eu falo na sua conduta. Sim. Né? Na maneira que você decide levar a vida. Hoje eu encerrei uma mentoria com 2 alunos de Portugal. E uma delas era cristã e outra não. Uhum. E assim, eu falo, gente, na minha mentoria não tem como eu não falar de Deus. Até porque eu jamais, nada na minha vida, deixaria de falar dele, né? Sim. Mas eu te fiz essa pergunta porque realmente, muita coisa assim que acontece com o meu trabalho, realmente vem dele, entendeu? Tipo, é ele que planta assim no tudo nosso coração. Que vem. Pois é. E aí eu falo, tipo assim, a gente tá seguindo a mesma linha. Porque o reino se conecta. Oh, glória. O reino se reconhece. Eu vou dar uma dica pra você que tá ouvindo, assistindo, que é o seguinte. Deus vai tentar se conectar com você o tempo inteiro. Né, Passarelli? Vai, eu sou a prova viva disso. Hoje aconteceu isso. O que ele faz? Se você estiver tentando dominar seu pensamento, porque você acredita que o seu filtro consciente ele é mais importante do que o que ele está querendo te mostrar, e você não conseguiu ouvir porque ele fala contigo no seu coração, não fala contigo na sua mente. O que acontece com a sua cabeça quando ela tá turva, cheia de pensamento? Ele vai te mandando alguma coisa. Ele te manda uma dor de barriga, uma enxaqueca, uma doença, um acidente, entendeu? Pra falar o seguinte, ó, eu tô tentando falar com você, você não tá me ouvindo. Então para o que você tá fazendo, organiza a sua cabeça pra você conseguir me ouvir de fato. Vou dar uma dica também que complementa isso. Leia Gálatas 5, que o nome disso é a carne militando contra o espírito. Né? Quanto mais a gente cultiva as coisas dos céus, quanto mais a gente decide se relacionar com Deus e entregar a nossa vida de fato, de maneira genuína para Ele, nós passamos de um patamar de cultivar os frutos do Espírito, porque é o Espírito que habita em nós. Total. Né? E quando a gente está fora disso, a gente cultiva os frutos da carne. Então, essa briga, né, todo mundo tem, né? O cristão, o pastor, o padre, todo mundo tem o mais alto cargo, né? Assim, o mais alto nível de relacionamento, né? Vamos colocar assim, até o que está começando hoje. Então, essa é uma luta para nossa vida inteira. Essa militância entre carne e espírito. Porque fala, né? O santo não mistura com o profano. A luz não mistura com trevas. Então, o Senhor é muito claro quando ele fala lá em Gálatas sobre esses processos de militar, porque a nossa alma, né, onde estão as nossas emoções, elas querem alimentar o que a nossa carne quer. Sim. Né? Então, tudo que é prazeroso, tudo que é sano, um desejo imediato ali, é o que a nossa carne vai cultivar ali. Só que o nosso espírito, não. Deus, ele é extremamente racional. Se você não sabia disso, eu vou te contar isso agora. Ele não é um Deus emocional. Entendeu? Porque as emoções cabem a nós, humanos, né? Nossa emoção tá ali na nossa alma. Então,
É por isso que a nossa carne milita contra o nosso espírito, porque a nossa alma anseia uma coisa. Porque a nossa alma, ela vem da nossa carne, que é feita de contextos, né? Que nossos olhos veem coisas, nossos hormônios supitam as coisas. Então, a palavra de Deus fala pra você fazer tudo ao contrário. Você é colérico, Rodrigo, na sua impetude. Se alguém te dá um tapa na cara, o que você vai fazer? Devolver pior. Exatamente. A palavra de Deus fala o quê? Vira, dá outra face. Tá vendo que é difícil militar contra os nossos desejos humanos, nossos impulsos, né, de alma, vamos dizer assim. Então, isso que você falou, essa mente, né, turva de ouvir a voz de Deus, muitas vezes é a voz de Deus tá falando e nosso espírito tá o tempo inteiro falando, o tempo todo, porque Deus, desde Gênesis ele sempre desceu. Só que a nossa carne, ela vai gritar também. Aí fica aquela confusão ali. Tem uma coisa interessantíssima que você falou aí, que é o seguinte: às vezes tem aquele cliente que ele vai vir com uma proposta indecente pra você, que você vai achar que é uma proposta maravilhosa. E você sabe, o seu corpo sabe, sua cabeça sabe que não é pra aceitar isso. E você negligencia esse sinal. Porque você acredita que é uma coisa que... isso aqui é uma coisa que... minha cabeça tá ficando maluco. Vou recomendar um negócio pra você. O seguinte: você sabe todos os seus sentidos, né? Tato, olfato, paladar, audição. Só que existem os sentidos da mente, que é o que você talvez não saiba, que são as faculdades mentais. Vontade, imaginação. Não vou falar os outros não, são 6. Você pesquisa. Só vai encontrar em inglês. Não é um assunto fácil de entender, só vai encontrar em inglês, né? Mas isso vai fazer com que você perceba que existem coisas que são espirituais. E não tem o que fazer, é espiritual. E quando eu tô falando de espiritual, não tô falando de religião. Quer ver? Dinheiro é físico ou espiritual? O papel é físico, mas o dinheiro em si ele é espiritual. Porque ele é uma energia de movimento, né? A vontade é o quê? Espiritual. Você consegue pegar a vontade? Você não consegue pegar a vontade. Então ela tá num campo que é diferente do campo físico. Não tem como você mexer na vontade. Imaginação, mesma coisa. Tem como mexer na imaginação? Não tem. Tem como você mexer na tua intuição? Não tem como você mexer na tua intuição. Então, ou você aprende a lidar com essas coisas e aprende a perceber essas faculdades na sua cabeça, para que você entenda de fato, quando a Nicole fala assim, ó, isso aqui foi Deus que me revelou. Entendeu? Então, a imaginação dela consegue criar algo que a intuição tá dizendo para ela que o que Deus tá falando para ela de fato. E a vontade dela faz com que ela consiga realizar aquilo que é uma ponte que ela atravessou sozinha, entendeu? Não sozinha, né? Mas de mão dadas com ele. Aí você fala assim, mas como é que faz isso? Perceba isso que você está sentindo. Às vezes você tem uma sensação de que, cara, eu não deveria fazer isso. Isso é só faculdade mental da intuição falando pra você. Não faz. Por quê? Porque você tá recebendo o sinal de alguém. No meu caso, no caso da gente aqui que tá na mesa, né? A gente acredita que é Deus. E até fisicamente, isso é um estudo físico. Eu tô vendo que ele tá, tipo o Cecília, usando uma explicação física pra uma coisa, tipo assim, a intuição encontra na imaginação. Olha a explicação minha, seria o Espírito Santo. Também com a boca fechada, faz a gente ser Espírito Santo. Mas é isso. Ele dá essa sensibilidade pra gente, da gente entender. Só que tem um nome, né? Exatamente. Tem um nome. O agir é engraçado, né? Porque a gente sempre fala por isso que do agente, entendeu? Quanto mais você estuda, mais você consegue categorizar essas coisas que muita gente não consegue explicar. Né, assim, pra mim, isso você falou da intuição que encontra a imaginação, é tipo, o Espírito Santo vem, me toma da vontade dele e muda toda a minha cabeça. Só que você tá falando do agente, entendeu? Exatamente. Você não tá falando da ação em si. Né? Eu tô explicando a ação pra pessoa entender que precisa existir um agente necessário. Você já leu Cristianismo Puro e Simples? Não. Você tem que ler. Você tem que ler. É uma leitura recomendada para mim? É uma leitura recomendada para você. E para você. E para você. E para todos. Tá bom. Me fala uma coisa, aproveitar que vocês estão aqui. Como vocês acreditam que o processo de conversão de vocês necessariamente fez com que vocês fossem reconhecidos pelo que vocês fazem no trabalho de vocês? A gente já fez uma síntese sobre isso, né? Sobre revelar quem nós somos, sobre... Tudo que a gente já entendeu. Agora eu quero que vocês digam, verbalizando, como é que você acredita que esse processo de conversão, esse contato com Deus, esse movimento de relacionamento fez a diferença? Isso tudo que vocês fazem, de fato, entendeu? Porque uma coisa é eu falar, não, faz diferença sim, porque eu me conecto mais e leio mais, eu tenho mais resultado. Tá, mas me fala um como. Porque a pessoa que tá ouvindo a gente, assistindo a gente, ela não tem clareza sobre isso. Às vezes ela sabe que isso é possível, mas ela não sabe como que ela faz pra... Bom, como é que eu faço pra faturar 50 mil por mês? Não, você não tem que faturar 50 mil por mês. Tem que começar aqui, ó, na base.
E aí, através da base, você tem um como, que é o quê? Faz isso, depois questiona aqui, depois faz ali. Eu quero entender como é que funciona na cabeça de vocês esse processo de... Tá, como é que eu chego nesse resultado? Vai com Deus, fica à vontade. Eu nasci praticamente na igreja, né? Então, é aquilo que a gente tava falando, né? É um privilégio pra mim, desde criança, ser introduzida. Mas, né, minha mãe fala uma frase que eu levo pra minha vida, que Deus não tem neto, Deus tem filho. Então, não adianta você nascer na igreja, né? Você precisa se encontrar com Deus. E eu acho que o meu processo de encontro com o Senhor, ele não... Assim, a maioria das pessoas, às vezes, que nem você, né? Teve um encontro avassalador e aconteceu tudo de uma vez. Eu acho que, não sei pra você, né, Bárbara, como é que foi, mas pra mim, eu nunca senti que eu estive só. Eu sempre senti Deus mesmo longe, né, não intencional, eu sempre senti Ele. Eu falo que o crente não peca em paz. Né? O crente não peca em paz, porque você... Deixa eu mostrar uma coisa, deixa eu mostrar uma ação aqui rapidinho. Olha só, a gente tava falando aqui desse negócio do evento que aconteceu hoje, né, e eu bati de carro, né, e aí tinha um prejuízo financeiro. Olha como é que é. Eu falei, cara, deixa eu contar o contexto. Sabe aquele lugar que eu trabalho? Sei. A primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, eu voltar a trabalhar lá para eu pegar daquele dinheiro e pagar a minha dívida. Acabou de acontecer uma venda de R$3.000. Que é a da dívida. Entendeu? Olha que louco, tá vendo? Acontece. Aqui, eu acabei de receber uma mensagem. Aí Deus já tá falando pra Sara, ele sai dali, vaza. É isso. Aí você tá lá, eu vou voltar pra eu pagar o negócio. Tá vendo? Uhum. Isso é muito... É a prova cabal. É a prova cabal, entendeu? Sim. Mas voltando, né? Eu falo que um crente não peca em paz, por quê? Porque eu acho que todas as vezes que eu estive longe, né, do Senhor, que eu fui pra caminhos que Ele não tinha pra mim, eu sempre senti, nossa, tô no lugar errado, não deveria ser aqui, né? Talvez de uma maneira longe, que eu até ignorava, né? Aquela, nossa, não, é só coisa na minha cabeça. Mas sempre existiu. Não sei com você, Bárbara, Sim. mas comigo sempre existiu esse sabe? Porque ele falou do processo de conversão, né? Então, eu acho que existiram três momentos, assim, muito específicos na minha vida, onde o Senhor foi muito incisivo comigo, assim, tipo, olha, não te criei pra isso. Não te criei pra seguir nesse caminho. O primeiro foi quando eu fiz... Eu desde sempre, muito curiosa, né? Eu falei que eu tinha uma professora, ela era de história. E aí, assim, ela sempre falava muito sobre os Médicos Sem Fronteiras, sobre isso e tudo. E como meu pai sempre me deu, assim, esse senso de propósito, porque ele é militar, e eu sempre vi ele chegando muito cansado em casa, assim, às vezes a gente não tinha tempo de qualidade em família e tudo. E eu perguntava pra ele, falava assim, pai, mas por que o senhor trabalha tanto e tudo? Ele falava assim, quando você crescer, você vai entender, nunca trabalhe por algo que não faça você chegar feliz mesmo cansado. Ele falava muito isso pra mim, tipo assim, nunca trabalhe só pelo dinheiro. Mais ou menos nisso, assim, ele não falava nessas palavras, mas era esse o sentido, né? E aí, como meu pai já colocava isso assim em mim, e a minha professora falava muito sobre os Médicos Sem Fronteiras e tudo, eu coloquei na minha cabeça desde sempre que eu tinha que fazer algo que tivesse um significado maior, não só pra eu ganhar dinheiro. Só que na nossa imaturidade, a gente acha que algo maior é algo grande, né? Algo com escalas grandes, né? E como eu nunca tive aptidão pra medicina na minha vida, eu perguntei pra ela, falei assim, mas o que eu posso fazer nessa vida que pode ser além, né? E ela falou assim, qualquer coisa que você fizer. Mas ela me deu uma lista de cursos e falou assim, pesquisa esses aqui. E nesses cursos tinha relações internacionais. Eu tinha 13 anos, tá? Detalhe. Fixa nessa idade. Quanto você tem hoje? 25. Eu vou fazer 26 segunda-feira. Ah. Eu tinha 13 anos. E aí, nessa lista tinha relações internacionais, né? E aí eu amei a grade, porque tinha geopolítica, tinha comércio exterior e tudo. E eu virei uma mini senhora de 13 anos,
que eu coloquei? O Clube das Jovens Senhoras. O Clube das Jovens Senhoras, porque aí eu comecei a pesquisar e tudo. E eu cheguei na minha mãe fazendo um plano de vida, gente. Eu fiz um plano de vida pra minha mãe. Falei, olha, mãe, eu não quero estudar em Goiânia, porque eu sempre quis sair de lá. Eu não quero estudar em Goiânia. Eu tenho 13, eu vou terminar esse médico 18, então a gente tem 5 anos pra juntar um dinheiro pra eu poder ir fazer isso, eu fiz um plano de vida minha mãe falou, genial, vamos lá. E aí só que dos 13 aos meus 15, nos meus 13 aos meus 18, que foi quando eu formei no ensino médio, eu tava assim, ó. Não via nada. Tipo assim, tanto que nesse processo eu comecei a fotografar com 15. Então eu nunca via a fotografia como uma possibilidade profissional séria, porque eu tava com esse cabreço assim na minha cabeça, né? E aí, como que foi o primeiro assim? Quando eu fiz 18 anos, eu formei, né, no ensino médio ali. No dia do meu aniversário de 18 anos, meus pais sofreram um acidente muito feio de carro. Meu pai precisou fazer uma cirurgia no cérebro. E meio que eu aterrissei, assim, meu pé no chão, sabe? Eu acordei do sonho. Porque na minha cabeça, eu tinha que fazer relações internacionais pra eu trabalhar na ONU, pra eu conseguir ajudar o mundo de alguma maneira. Olha isso. E assim, quando eu olho pra trás, eu falo, pequena Nicole, que legítima a sua vontade de ajudar o mundo. Mas não era assim dessa maneira, né? E aí, o que aconteceu? Como eu aterrissei, eu falei, não, peraí, será mesmo que eu quero? Aí entra o porquê. Enquanto imatura, eu não consegui me questionar. Eu só conseguia seguir o meu impulso de alma. Entende? Que eu queria fazer algo. E eu não entendia que fazer algo para alguém, para o mundo, poderia ser no meu dia a dia. Coisas que eu já fazia na minha fotografia, coisas que eu já fazia. Então, pra mim, eu não conseguia ver o valor do que eu já fazia como cristã mesmo, assim, como um ser humano. É porque minha cabeça estava condicionada a outra coisa, né? E aí, quando eu fiz 18 anos, aconteceu isso. E pra mim, era assim, não tinha possibilidade de eu voltar pro ambiente de escolar. Porque eu odiava. Eu amava estudar, mas eu odiava o ambiente de escola, aquela pressão que tinha na escola, né? Então eu falei, não, vou fazer cursinho. Se eu passar, passei. Igual a Esther, se for pra perecer, pereci. Se passar, passei. Se não, eu vejo o que Deus quer. Acabou que o acidente aconteceu e eu fui e passei na faculdade, mas eu não quis ir. Porque o acidente meio que me amadureceu, assim. Aí eu fui trabalhar numa loja de sapato, porque aí eu queria fazer intercâmbio. Eu queria fugir. Nossa, eu queria sair de Goiânia a todo custo. Né? E eu queria fazer um intercâmbio. Era legítimo, é o que eu falo pra todo mundo hoje, já até respondendo a pergunta sobre o processo de conversão. Os nossos desejos, né, como ser humano, de crescimento e tudo, são desejos legítimos, né? Mas como a palavra de Deus fala, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Porque naquele momento, talvez não era pra eu ir. Porque talvez se eu fosse, hoje eu não estaria aqui, por exemplo, né? Porque o Senhor já tinha um plano pra mim. Então, eu precisava cumprir aquele plano. E eu fui trabalhar nessa loja na intenção de juntar dinheiro para fazer o intercâmbio, né? E eu já trabalhava com fotografia, gente, olha isso. Eu já ganhava dinheiro com fotografia, né? Mas eu tinha que trabalhar, né, com alguma coisa para eu ganhar dinheiro, para eu fazer o bendito do intercâmbio. E aí, só que nessa loja foi a escola da vida. Deus quebrou todas as minhas pernas, todo o meu ego, tudo que eu tinha de entendimento, ali foi sanado, né? Então, assim, lá eu falo que eu tive 3 encontros com Deus, que Deus usou pessoas pra me encontrarem. A primeira vez um senhorzinho que chama Seu Antônio, ele vendia balinha, essas coisinhas assim, sabe? Na rua. E aí, todo dia, ele conversava comigo e a gente conversava, batia o papo, ele não deixava eu pagar nunca. Ele me dava o lanche e eu ia pagar e ele não deixava eu pagar. E aí, a gente estava na crise de 2016, os comércios econômicos, né? Os comércios tinham quebrado, então, assim, a minha esperança para fazer o intercâmbio era bater meta. Bater meta numa crise, gente, é só rajada de glória e bênção. E aleluia. E aleluia, né? E eu ainda trabalhava numa loja que o público era classe C, né?
Então, assim, eu vendia chinelo de R$5. Você bater meta com vendendo chinelo de R$5, né? E aí teve um dia que eu tava muito triste, porque eu não tinha vendido nada. E eu ainda estava com o intercâmbio na cabeça, sendo que Deus não queria ali, tá vendo? Às vezes a gente não consegue nem ser grato, porque o nosso pensamento tá errado, no lugar errado. E aí eu fui e chateado, o seu Antônio veio. Aí ele, já era 4 horas da tarde. Aí ele, minha filha, hoje eu tô muito feliz. Eu, seu Antônio, me conta o que foi. E ele falou assim, nossa, hoje eu vendi bem demais, eu vou conseguir... Aí ele morava com a neta dele, né? Eu vou conseguir comprar umas coisas diferentes pra minha neta e tudo. Eu, nossa, que legal, seu Antônio. Quanto que o senhor vendeu? Ele, R$20. Oh, meu Deus. Ele tinha 80 anos, gente. Trabalhando no sol. Nossa, eu queria bater na minha cara naquele momento. Eu falei, nossa, sua... E aí eu só virei o rosto assim e tipo, a lágrima, sabe? Quando você não e aí eu fui comprar o lanche dele, né? E de novo ele não deixou pagar. E aí eu falei, aí nesse dia eu perguntei o porquê. Eu falei assim, seu Antônio, mas por que você nunca deixou pagar? Ele falou assim, porque você é a única pessoa que conversa sorrindo comigo aqui nessa avenida. E aí, esse foi o primeiro, tipo assim, aí Deus falou, tá vendo? Você não precisa trabalhar na ONU. Sim. Pra você ajudar as pessoas. Entende? E aí, a segunda coisa, assim, aconteceram várias, né? Só que foram 3 que me marcaram muito. A segunda foi quando chegou uma senhora lá, que ela tinha um filho, e ele tava preso. E lá nessa loja que eu trabalhava, como era de baixa renda, a gente sempre fazia uns promoção, tipo, de chinelo de marca, e saía muito abaixo do valor do mercado, assim, né? Só que, assim, produto de ponto de estoque, pra quem nunca trabalhou numa loja de sapato ou de qualquer loja, gente, produto de promoção é tipo um monte, assim, de coisa que você tem que mergulhar literalmente pra achar os pares, pra você conseguir... por isso que tem um valor tão baixo, né? Porque às vezes tem um defeito, alguma coisa assim. E aí ela falou assim, minha filha, amanhã é aniversário do meu filho e o sonho dele é ter essa chinela. E lá na cadeia só pode entrar com a cor preta e ele calça 42. E eu só posso comprar aqui, nessa loja, porque é o único lugar que o meu dinheiro dá pra comprar. E aí eu falei, volta daqui 2 horas. Vou achar esse chinelo. E para quem trabalha com vendas, né, a lógica da praça, da venda na loja física é a mesma da internet, tá? Quanto mais tempo você passa sem postar, menos você vende. Quanto mais tempo você passa no estoque, menos você vende na praça, né? E meu gerente estava aqui, me enchia o saco, assim, ele falava que eu tinha que descer e eu tava lá procurando chinelo fervorosamente. Eu falei, vou achar esse chinelo, porque eu tinha uma missão de achar o chinelo. E aí eu achei, gente, quando eu achei esse chinelo, eu fiquei tão feliz, parece que eu tinha achado, sei lá, uma barra de ouro, né? E aí eu desci. Quando ela viu o chinelo na minha mão, eu demorei umas 2h30 pra achar o chinelo. Quando ela viu o chinelo na minha mão, ela me abençoou tanto, ela me agradeceu, ela pulou comigo na loja, tipo assim, ela chorou, porque eu achei um chinelo. E aí... Gente, eu embrulhei pra presente, ela levou. Eu acho que eu tô sendo abençoada até hoje por ela, assim, de tanto. Essa foi a segunda vez que aí Deus falou de novo, tá vendo? Você não precisa trabalhar na ONU para fazer a diferença que você quer fazer. E a terceira vez, assim, foi entrou um senhorzinho. Minha trajetória é marcada por chinelos e senhorzinhos. O clube da jovem senhora. O clube da jovem senhora. Entrou outro senhorzinho que ele morava em Londres e ele tinha uma netinha em Londres. E aí, lá nessa loja que eu trabalhava, todo mundo, unanimemente, sempre virava pra mim e perguntava, por que você tá aqui? Todo mundo. Por que você tá aqui? Você tem que estar estudando. Tipo assim, parecia que eu destoava do ambiente de alguma maneira, entendeu? E aí eu falava, eu tenho um plano. Pode ficar tranquilo, eu tenho um plano, fugir. Eu falava, fazer intercâmbio, eu tenho fugir um plano. Do Goiás. E eu falava, né? E aí as pessoas riam porque da maneira que eu falava e tudo, mas sempre falava, por que você tá aqui? Você é nova, você é inteligente, você sabe conversar. Tipo, parecia que não cabia eu ali naquele ambiente. E eu não entendia isso, assim. Pra mim, eu tava fazendo o que tinha que ser feito. E aí esse senhorzinho entrou e fez a mesma pergunta. Só que eu acho que a terra do meu coração já estava mais preparada, porque tinha acontecido esses 2 eventos, então eu já estava mais atenta ao que Deus estava falando ali, né? Sim. E aí ele chegou em mim... Para quem você quer enviar uma mensagem? Sangue de Jesus tem poder. Para você que está assistindo. E aí eu estava mais atenta.
E aí ele chegou em mim e falou assim, eu quero levar esse chinelo pra minha netinha lá. E ele falou assim, mas... Aí a gente conversando e tudo, ele... Mas por que você tá aqui? Por que você tá trabalhando aqui? Eu falei assim, eu tenho um plano. E ele, qual que é o plano? Eu quero fazer intercâmbio. E ele, mas por quê? Aí eu parei. Eu nunca cheguei nessa parte. Eu paralisei, eu falei, não sei. Eu falei, não sei. Porque pra mim, tipo assim, a pergunta dele naquele momento foi tão profunda que o meu motivo não parecia suficiente, Sim. sabe? E aí, eu falei, não sei. Ele falou assim, nunca faça nada que você não saiba o porquê. Nunca invista seu tempo, nunca gaste o seu tempo que você não sabe. Parece que o próprio Jesus Cristo sentou pra comprar um chinelo, sabe? Pra neta dele. E aí, naquele dia, eu falei, eu preciso sair dessa loja agora. Eu preciso sair dessa loja agora. E nesse momento, eu tive esses 3 encontros, assim, eu falo que encontros com Deus, gente, não precisa descer um cavalo branco do céu, tá? Com um painel de LED falando, oi, eu estou aqui. Porque quando você se coloca sensível, né? Quando você fala, nossa, Deus, eu quero ter experiências com o Senhor. Acontecem pequenas coisas. É isso que eu ia falar. Você percebeu que tudo foi no simples. Sim, é simples, porque ele é simples. O Senhor é simples. Tudo é no né? simples. Ele é simples, não simplório. Sim. Né? Então, assim... E aí eu falei, eu quero sair daqui agora, meu Deus. Aí parece que uma chave virou na minha cabeça. Então, eu acredito que o meu processo com o Senhor, com Deus, é o meu trabalho, né? A pergunta que você falou lá no início, que eu dei essa volta pra justificar, mas ele não seria o mesmo sem o meu processo com Deus. Porque Deus, ele preenche, ele dá significado. Ele dá direção. Então, eu acho que eu tomaria várias atitudes, eu tomaria várias decisões erradas que Deus, pela sua plena misericórdia, com certeza me ensinaria também, né? Mas, no momento, ele não quis. Então, ele travou todas as portas, né? Pra que eu fugisse do Goiás. Pra que algo maior acontecesse. E algo maior que eu falo 10 anos depois. Não naquele momento, porque eu não estava pronta. Eu era uma jovem de 18 anos, atrás de um chinelo no estoque. Entende? Mas eu já fotografava. Então, ele voltou os meus olhos, porque naquele momento que eu falei assim, nossa, por que eu tô aqui? Um ex-namorado meu ressurgiu das cinzas e me deu uma câmera. Do nada. Deus usa os improváveis. Deus usa os improváveis. Aí você fala que eu passei quase pela mesma coisa. Um belo dia eu estava no meu horário de almoço, lá no estoque, recebo a mensagem, tem algo pra você aqui. Eita, glória. E aí eu falei assim, aí eu falei, meu Deus, né? Aí eu falei assim, mas o quê? Não, tem algo que não faz sentido estar aqui se você não tá. Eu falei, mas você tá me dando porque você tá com segundas intenções ou porque você... Ele, não, é pra você. Eu falei, amém. Aí ele foi e deixou na portaria do meu prédio. Eu fotografava com a Cybershot, ele me deu uma T3. Não. E aí eu comecei. Aí na semana que eu ganhei essa câmera, uma amiga minha já sabia que eu fotografava, porque já tinha feito ensaio de 15 anos dela. Ela me convidou pra fotografar uma chopada de faculdade. Aí eu fiz todos os cálculos mentais na minha cabeça, que eu tentei me imaginar naquela situação da chopada. Eu falei, nossa, não vai dar certo. Mas eu falei, como é minha amiga, eu vou subir o preço lá em cima, porque aí ela não vai ficar feio eu negar, né? E aí eu dobrei, tipo assim, o salário que eu ganhava na loja, né? Pra falar. Ela falou, tá bom. Aí eu, tá bom? Eu falei, quer dizer que eu fico um mês aqui em pé nessa loja? Eu já pensando, né? E porque quando eu nos ensaios que eu fazia, eu já ganhava dinheiro, mas eu não sabia precificar, né? Então, assim, eu ganhava quase nada, né? Dos 15 aos meus 18, porque eu não entendia aquilo ali. E aí, nessa chopada, é óbvio que eu odiei fotografar um evento de faculdade. Odiei com todas as minhas forças, mas lá encontrei 3 meninas que no outro dia a gente tava no meio do mato, nos eucaliptos, no pôr do sol, fazendo ensaio feminino. Então, assim, Deus usa os improváveis e os lugares improváveis, né, pra gente. Então, às vezes ele muda o lugar pra você entender, né? Exatamente. Então, eu acredito, assim, que se não fosse o meu processo com Deus, eu não teria essa percepção.
Tá? Seria muito mais fácil eu falar, não, a fotografia não é pra mim, eu quero fazer meu intercâmbio, eu quero seguir o desejo do meu coração, né? Então, assim, a gente tem muito disso, eu quero seguir o meu coração, mas onde o seu coração está? Né? Se o seu coração estiver no lugar errado, você vai seguir pro buraco, pro fundo do poço. Mas se o seu coração estiver no lugar certo, em Deus, pode até a sua vida dar essas voltas. Mas ela vai ir pro lugar certo. Então, naquele momento, eu não estava pronta para acessar o que Deus tinha para mim hoje, por exemplo. Mas ele me preparou até aqui. Então, eu acho que o meu processo de conversão, se é assim que a gente pode dizer, ele foi e é fundamental para fazer o que tem que ser feito. Né? E para eu não perder tempo. Porque acho que a pior... Assim, eu sempre falo que os filhos de Deus nunca estão atrasados, né? O Senhor acelera os nossos processos quando a gente para no tempo ali por alguma divergência da nossa desobediência, né? Mas eu falo que quão bom é você viver entendendo que o seu tempo está sendo gasto para Deus. Tá? Quão bom é você viver na certeza de que o que você está fazendo é para Ele. Não para só em você, sabe? Sim. Então, eu acho que a sensação de perda de tempo é quando o que você faz só para em você. Só alimenta o seu ego, só enche o seu bolso. Não que isso seja errado, encher o bolso. Até porque se o seu bolso tá cheio, você pode abençoar pessoas, você pode realizar sonhos, né? Enfim. O problema é não enxergar além disso, né? O problema é não chegar além disso. Então, acho que não tem nada de errado trabalhar por dinheiro, desde que você saiba o que você vai fazer com ele e que ele tenha ali alguma fundamentação. Desde que ele seja consequência, eu falo isso. Eu falo que o dinheiro, ele é consequência do seu processo. Eu falo o seguinte, se você tirar o cifrão do olho, ele vem pro bolso. E a palavra de Deus também fala isso. Tirar a trave do seu olho primeiro, para depois você tirar do irmão. Então, por quê? Porque você precisa enxergar primeiro. É isso. Sabe? E às vezes o fotógrafo, ele não consegue enxergar o que ele pode fazer na vida da pessoa porque ele tá focado no dinheiro da pessoa. Sabia disso? Exatamente. E eu sempre falo, tipo assim, gente, às vezes o ensaio é 1 hora, 2 horas ali, você tem 2 horas do tempo de alguém. E ela pagou. Você tem 2 horas do tempo de alguém. Você quer coisa mais preciosa, não só do tempo dela, mas o seu tempo. Tipo, você vai rasgar o seu tempo, sim, sabe? Então, invista. A pessoa não usa com sabedoria, a verdade é essa, né? Exatamente. A pessoa, ela gasta o tempo dela, não investe o tempo dela em tornar aquele tempo um ativo para ela no futuro. Simples. Ela não tem inteligência. Eu não falo nem inteligência, ela não tem sabedoria de fato. Tem uma frase que eu gosto muito que o cara fala assim... o inteligente sabe sair de problemas que o sábio nem se colocaria. Né? Provérbios. Provérbios 5 também fala sobre isso. Que a sabedoria, ela te livra, né, disso. Né? E às vezes você tá fazendo um trabalho por dinheiro e você tá se colocando num lugar ruim, que era, na verdade, um livramento. Exatamente. Às vezes você tá fazendo um trabalho por dinheiro e você tá perdendo um tempo que você poderia estar investindo, estudando. Total. Que esse estudo vai te render muito mais ali na Você aí tá assistindo esse podcast, hein? Você que falta mentoria, hein? Isso é pra você, hein? Paga a mentoria e não vai. Paga e não vai. Continue pagando e não vai, porque é menos trabalho, tá? Mas aí é um problema seu, né? Estudar também é trabalhar, meu filho. Mas aí você tem que contar a sua história agora. Gente. Como é que foi teu processo, Bárbara? Pra que você chegasse no como, né? Porque o como ela chegou onde ela... Nesse resultado do trabalho dela. Então... Foi muito jejum e oração. Cara, eu cresci dentro de um lar cristão, mas eu realmente tive um encontro, assim, de realmente aprender a ter um relacionamento com Deus quando eu desviei, assim, né? Tipo... O clássico. Eu fui 2 anos. A ovelha, o filho pródigo. Mas é porque quando a gente cresce, assim, pelo menos é a experiência que eu tive, né? Quando a gente cresce no ambiente, a gente cresce com muita coisa na nossa cabeça, de às vezes... Eu vou falar a minha experiência. Eu tinha uma visão, assim, como um Deus que se eu pecasse, ele ia me castigar. Menina, eu ia pro banheiro na apelação. Eu tinha certeza que eu ia queimar. Tipo assim, tá pecando. Eu falei, Deus vai me castigar, vai me punir. Sim. E Deus não é isso, entendeu? Então, assim, quando... Na verdade, isso é consequência das Eu falo que Deus escolhas. não é só isso. Na verdade, eu acho que tudo que a gente faz são consequências, né? Então, a gente tem que aprender a lidar. Mas eu vim realmente aprender a ter um relacionamento com Deus quando eu me afastei
A fotografia sempre esteve na minha vida, assim, desde criança. A minha brincadeira preferida era chamar minhas amigas para ir lá para casa. Eu fotografava com a Sonyzinha roxa. Então, eu amava quando elas viajavam, aí elas voltavam e eu tinha um monte de foto do Photoscape lá para eu editar. Amava. E aí, eu sempre quis muito fazer faculdade de moda. Eu sempre gostei desse mundo, assim. Só que eu sempre gostei muito de fotografar também. Quando eu tinha em torno aí de 16 anos, eu pedia, né, muito uma câmera pra minha mãe. Eu falava, mãe, eu quero muito uma câmera. E minha mãe, ela sempre teve condições de dar, mas ela achava que ia ser aquela coisa que ela ia dar e que ia ficar de lado. Tipo assim, porque câmera é caro, né? Mas aí eu comecei a fotografar, eu quis trabalhar, resumindo muito, eu falava, vou trabalhar, vou comprar. E só que nesse meio... Eu falo que foi com 19 anos, porque antes disso eu passei por uma fase muito difícil na minha adolescência, por várias coisas que aconteceram dentro da minha família, onde eu achava que eu não ia ser ninguém. Assim, que eu falava, cara, eu tô vendo todos os meus amigos crescerem, tô vendo todo mundo com foco, assim, e isso tá me travando. Eu não me enxergava, tipo assim... Eu jamais ia imaginar que eu ia me tornar em quem eu me tornei, obviamente, assim, pela graça de Deus. Mas eu tinha muito isso. Eu realmente ficava, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Só que aí, beleza, Deus colocou a fotografia na minha vida e tudo mais. E aí eu comecei a fotografar profissionalmente com 17 anos. E até chegar nos 19, que foi quando eu realmente tive esse encontro com Deus, foi... através de uma... né? Aquilo que você falou, que a gente não tem paz nem pra pecar, porque eu tava afastada e ficava assim, meu Deus, esse lugar não é pra mim. E é muito aquela música, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Então, eu sempre sabia que eu ia voltar. E quando eu voltei, Deus usou muitas pessoas para falar comigo sobre o meu propósito com fotografia. Então, dali, eu entendi que eu precisava viver esse propósito, né? E foi através de uma oração que essa menina, ela... Até hoje eu falo pra ela que quando Deus usa a gente, né, pra falar com as pessoas, a gente não lembra. Mas eu tive um encontro com ela que é até bizarro, que hoje ela é minha gestora de tráfego. Então, assim, Deus faz umas coisas muito loucas. E nisso, através de uma oração, que ela falou, olha... Lembra de todas as vezes que você ia dormir chorando, achando que você não ia ser ninguém. Fui eu que coloquei a fotografia na sua vida. Através da fotografia, muitas... resumidamente, a fotografia é para glorificar o meu nome. Muitas pessoas vão me conhecer através da sua arte. Cara, muita coisa assim que... E é tão legal isso, porque a diferença de como Deus fala com cada um... Porque Deus, ele nunca, assim, não falo nunca, porque hoje já as coisas mudaram, mas o meu processo de início, ele não era tão claro assim. Porque ele sabe que eu gosto de quebra-cabeça, que eu vou atrás dos porquês, que eu vou perguntar, que eu vou questionar. Então, parece que ele ia me soltando pistas, sabe? Então, tipo assim, não chegou uma irmã orando por mim. Nossa, tudo que eu queria, porque ia ser muito mais fácil o processo. Pois é, mas ao mesmo tempo, eu me questionava, quando? Como que isso vai acontecer? Sendo que eu tô nessa situação que eu tô hoje, entendeu? Então, assim... É a beleza de como Deus fala com cada filho, porque ele conhece cada um de nós. Exatamente. Mas aquela oração, eu falo que foi o que marcou, assim, e eu falo isso pra todo mundo. Assim, na verdade, eu nunca falei isso abertamente. Opa! Mas, para as minhas alunas, eu falo muito. Eu falo, cara, foi um encontro mesmo, assim, que eu tive com Deus. E é até engraçado, porque essa oração foi há 6, 7 anos atrás. E muita coisa que ela orou naquele dia, eu vivo hoje. Então, tipo assim, realmente Deus, ele trabalha e ele prepara, né? Tudo tem um processo ali, até você realmente viver. E com certeza tem muito mais, né? Sim. Só que resumidamente, foi nessa oração, assim. Mas já tive muitas experiências, assim, com Deus. Mas é realmente uma coisa que eu sempre faço. Você, com certeza, deve fazer isso também. Eu oro muito pelas pessoas que Deus coloca na minha vida. Não, com certeza. Pelos meus clientes. Eu falo, Deus, me manda as pessoas certas, que eu realmente seja instrumento aqui.
Às vezes vem uns abençoados realmente pra, né? A gente fala... Mas assim... Não, eu não só oro, como eu convoco todos os meus clientes por círculo de oração. Pois E, gente, é muito, assim, é bizarro. Eu falo, cara, não tem como isso aqui. É Deus aqui, é Deus purinho. Sim. Então, eu sempre oro, falo, cara, Deus, eis-me aqui, manda quem o Senhor tem que mandar. E é isso. Muito bom. Vocês são muito... Muito crentes. Não fala isso, que eu não fala essa frase, que o Tinhoso tá ouvindo. Ele vai falar, é muito crente, então deixa eu testar aqui. Mulher, deixa ele no cantinho dele. Tá queimado e amarrado em nome de Jesus. É muito doido, né? Que a gente tá falando aqui de fotografia, né? Sim. Tudo. Eu falo que é um propósito, né, gente? Tudo é fotografia. É. Vocês estão aqui esperando que aconteça um assunto, algo do como é que a Nicole fotografa com fumaça. Não entendeu nada. Se eu contar pra vocês que a fumaça é a inspiração do Espírito Santo. Eita, o cara não sabe. Sonho. Opa, uai, minha irmã, vamos fazer. Não, a galera não entende ainda, cara. Não entendeu ainda. É um processo que... eu conheço muita gente, muitos fotógrafos mesmo. Muitos. Mais de 5 mil, talvez. Eu pude analisar, talvez só esse ano, uns 1.000 fotógrafos. Né? E quando eu paro pra conversar com eles, a maior parte, 99%, vou botar aqui, sem medo de errar, não pergunta nada que seja do íntimo da pessoa. É sempre hack, técnica, como se aquilo ali fosse destravar a vida dele. E não destrava, não. A técnica, ela vai te dar ali de certa forma, são ferramentas, né? É como se você abrisse uma caixa de ferramentas e você não soubesse o que você vai usar ali dentro. Né? Então não adianta nada você ter uma caixa de ferramentas se você não sabe pra que você vai... Como é que você pendura um quadro na parede, como é que você abre um buraco no chão. Você tem que saber o que você vai usar de fato ali de ferramenta, né? Sim. E aí, o que é a fotografia pra pessoa? É uma grande caixa de ferramentas que ela acredita que se eu colocar mais ferramentas ali dentro, a obra dela vai ficar melhor. Sendo que ela não sabe nem o que ela vai construir. Né? Então esse processo interno de descobrimento, né, que é descobrir de fato. Ó. Coberto, tirei a coberta. Você vai encontrar só uma coisa ali dentro. Que se tirar tudo do homem, só a única coisa que sobra dele é a essência dele. Você já parou pra pensar nisso? E a essência dele nasce aonde? Né? Quem você é? Né? E aí volta naquela primeira pergunta que você fez. Você falou, filho de Deus. Pronto. Né? Mas é muito... Ainda assim, se a gente não fosse levar pro campo espiritual, né? E a gente fosse entrar no argumento técnico de... Beleza, eu entendi, Rodrigo, então, que para eu ser uma pessoa com mais resultado, eu tenho que olhar mais para dentro de mim. Naturalmente. Né? Porque o desenvolvimento, ele precede... Naturalmente, ele advém, na verdade, do autoconhecimento. Então você se autoconhece para você saber o que você precisa se autodesenvolver para você saber de fato qual vai ser o resultado. Sim. Só que a pergunta que você faz é, qual resultado eu quero ter? Eu quero ter esse resultado aqui, beleza. Então o que eu preciso me desenvolver? Né? Mas antes, você fala o quê? Tá, eu tô olhando para dentro da forma correta. A gente volta na questão do propósito. Hoje, eu falo sempre assim, ó, existem 3 tipos de propósito, né, Nicole? O propósito eu com você com a sua família e você com o mundo, né? Todos eles são regidos por um propósito universal, tá? Você com você cara, o que você quer hoje? Você quer colocar um corpo mais bonito, mudar o cabelo, comprar um iPhone novo, uma câmera nova? É você com você. Geralmente é muito vazio. Só que aí quando você leva pro espectro familiar, você colocar seu filho numa escola melhor, você mudar de casa para você dar mais segurança para sua família, você poder levar sua esposa para jantar num lugar melhor, enfim. Então você tem um propósito ali, que é um propósito, você com a sua família. E tem um propósito de você com o mundo. Que é o quê? O que você faz que gera impacto e transforma a vida da pessoa. E transformar não é mudar de ambiente. É pegar uma lagarta e ela se transformar em borboleta. Ela saiu de um estado, ela se tornou uma outra coisa. Né? Ela não só saiu daqui e veio pra cá. Né? E aí você começa a ver muito sentido nisso. E você vê que tá tudo bem você acordar hoje e querer o iPhone. Né? Tá tudo bem você acordar também e querer hoje ser a embaixadora da ONU. Tá tudo bem. Né? Só que o que sustenta os seus propósitos? Isso é o mais importante. Né? O porquê que você faz o que você faz, ele é mais importante do como você faz o que você faz. E também vou te dar mais uma visão
levando pro espiritual. Porque esse tipo de relacionamento, nós com nós mesmos, nós com nossa família, nós com o mundo, em Deus, eles são totalmente ressignificados. Porque quando eu entendo o meu relacionamento comigo, quando eu entendo que eu tenho um Deus Pai, eu entendo que tudo em mim tem que contemplar Ele. Sim. Que o meu corpo é um templo. Então, eu preciso, sim, cuidar da minha saúde. E aquele iPhone, ele perde sentido completamente. Exatamente. Entendeu? E às vezes nem perde. Às vezes, aquele iPhone, ele vai ser um instrumento. Total. Entende? Então, tipo assim, eu quero malhar, eu quero tomar minhas creatinas, meus whey. Por quê? Porque talvez o senhor vai precisar de mim, da minha força física, em algum momento. Sim. Eu preciso ter um joelho bom pra fotografar, por exemplo. Ou pra carregar seu filho. Ou pra carregar, exatamente. Eu preciso cuidar da minha saúde porque eu quero ser mãe. Então, o meu relacionamento comigo, em Deus, ele ganha um outro significado. Total. O meu relacionamento com a minha família, ele vai ganhar ainda maior um significado. Porque se eu quero ser mãe e eu quero proporcionar... Os meus filhos não são meus filhos. Meus filhos são de Deus. Deus me emprestou eles para que eu cuidasse deles aqui. Então, como que eu vou cuidar dos filhos de Deus aqui na Terra? Ele precisa estar na melhor escola. Uhum. Entendeu? Eu quero que eles vivam bem. Isso é minha mãe que fala. Um beijo, mãe, te amo. Uhum. E para com o mundo, aí que ganhou dimensão ainda maior, entendeu? Então, assim, todas essas coisas, quando a gente tenta significar com as coisas terrenas, a gente até encontra significado. Eu quero um iPhone porque eu quero melhorar minhas fotos, né? Eu quero uma câmera melhor, tá. Tudo bem, mas em Deus, tudo isso ainda é legítimo. Mas isso vai ganhar um significado muito maior, né? Então, assim, vou dar um exemplo do físico mesmo, né? Assim, eu fiz nosso físico mesmo, assim. Achei que era o físico Einstein. Aí não, né? Ô, Passarelli. Mas o processo, eu sempre falo assim pro meu personal aqui, eu falo, nossa, a musculação ensina a gente a ter paciência, né? Como eu vou filosofar fazendo musculação. Mas se você vê o processo tipo assim, de consciência corporal numa musculação, por exemplo, você tem que ter consciência de tudo. Você tem que estar presente ali pra você entender o músculo que você tem que forçar. E tem um jeito certo, que senão você lesiona uma parte do seu corpo. Então, a vida com Deus é exatamente isso. Você tem que estar presente. Tá. Você tem que estar presente, porque você tem que entender o momento certo, o lugar certo, a hora certa. Você tem que entender que o seu corpo contempla... O que é o meu corpo contemplar o Senhor? Para as meninas que estão assistindo. Você não tem que fazer o que o Senhor não queria que fizesse. Aquilo é sagrado. Uhum. Entende? Então, a partir do momento, então, meu relacionamento comigo ganha outra dimensão, porque uma coisa vai levando a outra. Então, eu entendo que eu não preciso da aprovação das pessoas. Eu entendo que eu não preciso perder o meu tempo em lugares vazios, em relacionamentos vazios, porque o meu tempo comigo mesma também é o meu tempo com o Senhor. Total. Entendeu? Com a minha família. Eu preciso investir tempo da minha família, porque a minha família foi o Senhor que me deu. Então, eu preciso ser o melhor que eu posso aqui dentro da minha casa. E eu tenho papéis a exercer aqui dentro. O meu papel com o mundo. Eu preciso também exercer o meu melhor para o mundo. Não porque eu sou boa, mas porque o Senhor é bom e Ele me capacitou. Entendeu? Se eu cuido de mim, eu consigo cuidar do outro. Total. E se eu cuido do meu relacionamento com Deus, é aquilo. É vertical, horizontal. E eu acho se alimenta, consegue alimentar o teu entorno, e o teu entorno, ele... progride, alimenta, e aí os seus filhos serão beneficiados. E você já pensou que legal seria se toda a conjuntura entendesse isso? Se fosse um trabalho de equipe, né? Uma disputa, né? E toda essa equipe, ela estaria com esse mesmo pensamento. Eu preciso cuidar de mim, porque eu preciso cuidar da minha família, e vice-versa. Eu preciso cuidar de mim, entendeu? Você já imaginou como seria, né? Se todo mundo tivesse essa consciência, tipo assim, nossa, por isso que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque quando você é unido por propósito, as coisas fluem. É um rio de águas fluidas. Entende? Porque quando você une pessoas, às vezes uma pessoa tá com um olho num lugar, a outra tá no outro. E aí, quando que isso vai funcionar? Uhum. Entende? Então, eu acho que é isso, assim. Quando você coloca Deus nas coisas... Não é que coloca, porque ele tem que estar ali antes de qualquer coisa. Mas quando você olha por essa ótica, você ressignifica as coisas com uma profundidade muito maior, sabe? E pra mim isso é inegociável.
O que é negociável pra você hoje? Além disso. Nossa. Óbvio, né? Além disso. Obrigada suas perguntas. Além disso? Além disso. Isso aqui já é negociável pra todo mundo que tá aqui, né? A gente sabe. Eu acho que o tempo de hoje, principalmente morando longe, tempo de qualidade com a minha família. Então, e pra você? Inegociável? Meu devocional. Legal. Eu falo meu autocuidado, mas isso aí entra dentro do meu. Mas eu acho que isso não entra já no que você tava falando. Então, pode ser. Mas assim, é porque quando eu penso uma coisa inegociável, é que eu não negocio. De jeito nenhum. E a gente é muito falho. Sim. Né? Assim, a gente tende a negociar as coisas muito, muito fáceis, né? Então, uma coisa que se eu fechar o olho e falar assim, eu preciso escolher uma coisa. Eu preciso escolher ou estar com o tempo em Deus, ou com o tempo, sei lá, na academia, ou com a minha família. Se eu tenho essas opções, é meu tempo com Deus. Isso é inegociável. Né? Mas se for tirar isso, né, do que é inegociável, eu acho que é meu tempo de qualidade com a minha família. Legal. E minha academia. Porque... Você tá me convencendo a voltar pra academia. Por favor, amiga, volte. Nossa. Seu corpo é templo do Senhor, ele precisa de você forte. Tá bom, amanhã eu tô na academia 8 horas. Isso aí. Eu posso ir com você. Faz acordos que você possa cumprir, não fica... vou 5 dias. Não, se você conseguir 3, tá ótimo já, entendeu? Entendeu? Depois você vai acostumando. Não, mas pelo que eu tava vendo, a gente viaja e tira férias, aí acha que tem que tirar férias da academia também. Por exemplo, depois pra voltar. quando eu viajei pro bootcamp, eu fiquei agoniado, porque eu fiquei 2 dias e meio lá e eu não malhei. Entendeu? Então minha cabeça tava assim, eu preciso da minha rotina de volta. Porque isso me desestabiliza, né? Então, qualquer coisa que eu vá fazer, eu tenho que falar assim, eu tenho que ter esse tempo pra isso e esse tempo pra isso nesse lugar. Dá pra fazer isso nesse lugar? Não dá. Então não tem que estar lá. Isso é muito louco. Né? E isso aí vai... É porque a minha cabeça... Mas entra muito o que é inegociável pra você. Total. Também. Sabe? Então, por exemplo, eu não me coloco em lugares onde eu vou precisar negociar o inegociável. Total. Que pra mim é o meu relacionamento com Deus. Então, o mundo oferece coisas pra gente, mas eu vou me colocar nisso pra quê? Se eu tenho algo inegociável. Por isso que é bom a gente tanger a nossa vida baseado no que a gente não negocia. Porque isso evita muita coisa. Às vezes tu pode até não saber literalmente o que você quer, né? Mas saber muito bem o que você não quer exatamente. Já é um bom norte, né? É um bom norte. E a gente só sabe isso se colocando à prova, à experiência. Pedrão, né? que é o pastor lá da igreja, ele fala sobre se posicionar muito, né? Ele fala, cara, você tem que ter um posicionamento. E se posicionar é falar não para as coisas. Não falar sim para aquela que você já tem de obviedade, né? Mas é falar não para as outras. E depois que eu parei pra pensar nisso e eu trouxe isso pro mundo dos negócios, eu falei, cara, é exatamente isso. A ideia de posicionamento de marca, ou posicionamento de imagem, ou posicionamento de qualquer coisa. É você dizer não para aquilo ali que não faz sentido para você, porque quando você diz não para esse grupo, você tá automaticamente dizendo sim para aqueles que já são seus. Sim. Só que você precisa reafirmar também o seu compromisso. É aquilo, né? Aqueles. Do não deixar espaço para livre interpretação. Quanto mais claro você for na sua marca, como marca, mais você vai fazer as pessoas entenderem o que a sua marca oferece. E a mesma coisa, quanto mais você deixar claro aquilo que você acredita, você vai se livrar de muita emboscada. Entendeu? Na vida. Falando sobre isso, né? A gente tá falando muito sobre valor, né? Que muitas pessoas falam assim, Rodrigo, como é que eu faço pra aumentar o valor do meu trabalho? Ou valor. E eles nunca sabem o que é valor de fato, né? Tudo que a gente tá falando aqui nesse podcast, você pode resumir numa palavra, que é valor. Entendeu? Porque não é que um valor inegociável. É a conduta da pessoa que se torna negociável e aquilo ali se torna um valor pra ela. Sim. Porque o quê? O que é o valor? O valor, ele governa a decisão. Né? Então, se você tem clareza quais são os seus valores, já começa por aí. Você não vai querer atender um cliente que ele atrasa. Ou que atrasa pagamento, ou que te desrespeita, ou que xinga, ou que destrata a esposa no meio do ensaio. Você não quer essa pessoa perto de você. Isso é um valor. Né? O valor do respeito, o valor do compromisso, o valor da pontualidade, o valor da colaboração, o valor do servir, enfim. Então você tem valores ali. E esses valores, eles precisam ser comunicados o tempo inteiro por você. Porque senão as pessoas não sabem literalmente com quem elas vão se conectar. E aí como é que você quer transmitir valor no seu trabalho se você não sabe quais de fato são seus valores pessoais? Entendeu? Então o teu trabalho é o quê? É só um reflexo daquilo que você faz. Aí eu falo para as pessoas o seguinte, sabe o que é um produto ideal? É um produto que você se reconhece.
E as pessoas não entendem isso. Rodrigo, o que é um produto que eu me reconheço? Imagina um produto ideal. Aquele produto que você realmente gostaria de vender pelo preço que você quer, para a pessoa que você quer, no ambiente que você quer, quando você quiser. E você vai entregar o que você quiser. Se esse produto não refletir quem você é, você nunca vai criar um produto ideal. Por quê? Porque você não tem clareza sobre quais são os valores. E as pessoas vão comprar preço o tempo inteiro. Sim. Né? Então a disputa... Chega um momento que não é suficiente, né? A disputa do preço, cara, a disputa do preço tá justamente aí. Não é na falta de como eu faço para aumentar a percepção de valor. Não é você colocar um terno e fumar charuto. Não tem nada a ver, entendeu? É verdade. Você que fuma charuto, você que fuma terno e usa charuto, né? Mas aí é que tá aí. Quem faz isso tem um porquê. Tem um porquê. Né? Mas olha que doido. Uma pessoa que faz isso e tem um porquê, se essa pessoa não conseguir transmitir o valor através daquilo ali, isso se torna sustentável. Sim. Entendeu? Então, isso vai de desencontro com os valores que todo mundo diz que acredita, que é o quê? Da verdade. Uhum. Né? Eu não falei que isso é errado. Né? E fique claro pra você que seja um baby fotógrafo, que é o quê? Você entender que, cara, o que é pra você aquilo que você gostaria que as pessoas te reconhecessem. Eu vou dar até um exemplo, assim, essa impressão de valores nas coisas. Por exemplo, a Chanel, ela acredita, ela tem valores, princípios e valores que eu não compactuo. Mas a marca dela, ela criou uma marca com valores onde, sei lá, uma bolsa dela é geracional. Né? Ela passa, é uma herança de mãe para filha, que me faz querer ter uma Chanel para eu passar para minha filha, entendeu? Então, assim, ela pessoa Chanel, ela acredita e ela levava a vida dela numa conduta onde eu não compactuo dos mesmos pensamentos. Mas, mesmo assim, ela encontrou para a marca dela um princípio e valores que eu compactuo. Que é essa questão geracional, que é essa questão de legado, sabe? E isso me faz comprar dela. Uhum. Porque ela compartilha de princípios e valores que eu compartilho. Né? Então, a Chanel é sempre um investimento, ela fala, né? A marca fala, né? Que uma Chanel é sempre um investimento. Você passa de geração. Então, assim, às vezes hoje, ela olha o jogo de imaginação. Hoje você pensa, nossa, hoje eu, sei lá, tenho 25 anos, eu compro uma Chanel, daqui 20 anos, se eu passar isso pra minha filha, não vai ter essa mesma bolsa hoje. Sim. Entendeu? Só um exemplo, para as pessoas entenderem sobre valorar, colocar valor na sua marca. Né? Muitas vezes, nossos valores de marca, na maioria das vezes, eles não fogem muito dos nossos valores pessoais. Né? Mas é só um exemplo de alguém que tem alguns valores pessoais. Tinham, né? Alguns valores pessoais que não compactuam, mas a marca dela tem valores que eu acredito. Né? Então, é o que me faria comprar. Você se conectou com a marca, na verdade, né? Você gostou da história de superação ali, né? Você gostou da história de superação ali, mas aí a marca, ela aprendeu a se conectar com as pessoas, né? Exatamente. A marca ganhou vida, a verdade marca é essa. ganhou vida. Então, tipo, chega um ponto, né, que as marcas... Eu também sou publicitária, eu formei em publicidade e propaganda. Publicitária, vendedora de sapato, fotógrafa. Vendedora de chinelos. Chinelo. Tem que pôr isso aí. Mas, então assim, a gente sempre... A minha parte favorita é essa questão das marcas, né? Então, a gente vê marcas ao longo da vida que elas ganham vida porque elas deixaram nesse âmbito pessoal, né? Então, assim, elas transcenderam várias marcas, inclusive. Por exemplo, a Starbucks, ela tem uma história, inclusive tem um livro muito legal que eu indico vocês lerem, chama Dedique-se de Coração. É um livro muito narrativo, muito legal de ler, muito fácil a leitura, assim. É um livro que você consegue entender a construção de marca, de aplicação de valores. Vou dar um spoiler, né? Assim, o cara que fez a Starbucks ser a Starbucks, ele não era os donos, como o McDonald's, né? Por exemplo. Ele não foi o dono que fundou, mas ele enxergou propósito ali naquela marca, ele foi um visionário. E ele imprimiu coisas que ele acreditava, porque ele ia na Itália, nos vilarejos, e ele via as pessoas chamando pelo nome para os cafés. E aqui, ele via como aquilo se conectava, né? Como aquele cafezinho no vilarejo se conectava com as pessoas. E como tudo era muito familiar, ele queria trazer isso para a Starbucks. Foi onde começou a colocar os nomes nos copos.
O nome é o primeiro senso de identidade que a gente tem na vida, pô. Inclusive, se você não sabe o significado do seu nome, vai pesquisar. Porque na Bíblia, é sério, na Bíblia, todas as vezes que aparece um nome na Bíblia, ele é acompanhado de um propósito. E quando Deus quer mudar ciclos de pessoas na Bíblia, ele muda nome. Abraão era Abrão, Sara era Sarai. Então, assim, Deus sempre mudava os nomes para que aquilo tivesse um significado ali para frente. Então, o seu nome, muito de uma parte, de uma porção do seu propósito, está muito ligado no seu nome, no significado do seu nome. Ó, qual que é o significado do seu nome? Eu não lembro. Mas como assim? É governante glorioso. Rodrigo. Isso aí. Ó, viu, Rodrigo? Nascido para brilhar. É governante glorioso, destemido, e é um negócio assim. Rodrigo, eu lembro. E nascido para brilhar também. Mas vem de César, não é? Não, só Rodrigo mesmo. Rodrigo mas o seu nome é Rodrigo César. Mas é o segundo nome, né? Mas é nome. Tem que juntar a conta, tem que juntar. E aí faz diferença se for S ou Z também? Não sei, você vai pesquisar. Vou perguntar ao Rodrigo Silva agora. Não, é só o nome, no sobrenome é outra coisa. Tá. Pra gente encerrar aqui, vou deixar elas falarem uma dica só. Uma dica de tudo que a gente já falou aqui, 1h30 já de assunto, tá? Uma dica só sobre a expertise dela e você vai aplicar esse troço que ela vai falar pra vocês. Elas vão falar pra vocês. E vocês vão levar lá nos comentários desse podcast ou no direct da gente, alguma coisa que você aprendeu com isso e que você aplicou e teve de resultado, tá? Pensando o seguinte, para cada 1 hora de estudo, 1 hora de aplicação no mínimo. No mínimo. Se você tá passando muito tempo dentro de casa estudando, quer dizer que você não tá aplicando. Então você não vai ter resultado. Não adianta só plantar também, né? Tem que colher. Tem que saber, e tem que saber quais sementes você vai plantar, porque cada semente ela germina de um jeito e de um tempo, né? Então tem sementes que são para agora, tem sementes que são para depois. Faça isso de forma concatenada para você poder gerar o processo de riqueza, que não é de dinheiro, hein? Espertão. Vamos lá. Nicole, uma dica só, olhando para a câmera ali, fala pro teu espectador o seguinte. Uma única dica que ele possa aplicar. Faz o seguinte. Pensa no iniciante. Vai pra igreja. Vai se encontrar com Deus. Pensa no fotógrafo iniciante, um videomaker iniciante, alguém que tá trabalhando no audiovisual, e ele é iniciante. E ele quer uma direção só. O que você recomenda pra ele? Além dessa, que é super séria, eu ri, mas é muito séria. Eu acho que primeiro você tem que se questionar o porquê você tá fazendo o que você faz. Aplica isso. É muito fácil. Você pode se questionar aí na sua casa agora. Por quê? Porque isso vai te nortear pro processo, né? É até escolher lente mesmo. Eu quero ensaio, eu quero evento. Eu tenho uma crop. Se você quiser ensaio, você vai a lente é diferente. Então isso já vai te nortear. Você investir numa 50. Entende? Então acho que saber o porquê, se questionar primeiro, já vai dar um norte para você tomar decisões. A segunda dica, tome decisões práticas. Então eu vou comprar lente. Então eu vou investir nisso. Eu vou fazer um curso. Faça e aplique. Acho que essa é a dica principal. E Bárbara, para você, uma dica prática para um cara que tá iniciando, um moleque que tá iniciando na fotografia, no audiovisual. Também. Faça portfólio. Sim. Então, a primeira dica que eu dou é de você realmente, além de se questionar, né, você também entender quem você é. Tipo assim, a sua essência. Buscar a sua essência em Deus para você também saber trazer a essência da pessoa. Você já vai pra igreja. Mas eu acho que também faça portfólio. É muito importante. E quando você está iniciando, não espere você ter um trabalho para você se movimentar. Então, se coloque em movimento, porque os nossos processos, eles acontecem no nosso movimento. Então, não deixe de fotografar. Até hoje eu faço, gente. E não esperar o cliente perfeito chegar para mim. Se teve uma ideia, já bota em ação. Exatamente. Isso aí. Viu, o preguiçoso? Sai de casa, vai estudar. E vai fazer os cursos que você pagou. Vai. Paga. Cara, a taxa de visibilidade do curso é ridícula, né? De acompanhamento do curso é ridícula. É menos de 20%. No Hotmart, lá é um dado do Hotmart. Você compra porque você diz que vai fazer e não faz, né? Mas é isso. Muito obrigado a você que ficou até aqui, ficou com a gente até agora, inclusive, nesse mais de 1h30 aqui. Se você ainda não conhece o PodFlash, assista os outros episódios, tem muitos assuntos interessantes aqui. Negócios, vendas, ensaios, mais um monte de coisa, tá? Você vai aprender bastante aqui. Outra coisa, redes sociais da Nicole e da Bárbara estarão aqui nos comentários desse vídeo, né? Na descrição desse vídeo, na verdade. E
mas não menos importante, se você se identificou com alguma narrativa, se você se identificou com alguém, você acredita que você pode aprender com ela porque você gostou, cara, eu recomendo fortemente que você compre os cursos. O valor não tá no gratuito, tá? Não esquece essa ideia. Quem gosta de coisa gratuita é criança. Adulto paga o preço porque ele sabe que gera um senso de compromisso. E adulto faz acontecer. Então, cara, faz acontecer, investe, tenha um compromisso, avança na sua carreira, mas seja guiado por alguém. Não adianta tentar fazer tudo sozinho, porque você vai perder tempo, dinheiro, vai se frustrar. E se alguém tem o resultado que você gostaria de ter, tem ali a estética que você gostaria de ter, e ela está disponibilizando para você isso é um encurtador de tempo. Isso, na verdade, é um acelerador. Então, para de perder tempo com coisa que você não deveria e foca naquilo que realmente vai trazer resultado para você. Não só financeiro, mas para sua vida como um todo. Tá bom? Essa é a minha recomendação, essa é a minha dica que eu vou deixar aqui para você. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!